Ontem eu falei sobre o pedido de explicações que o Tribunal de Contas está fazendo à Prefeitura de Rio do Sul por uma situação que a área técnica do tribunal entende que está equivocada na Procuradoria Municipal nessa gestão e também na gestão anterior, na gestão do prefeito, do ex-prefeito José Tomé e na gestão do atual prefeito Manuel Arizoli Pereira. A questão era que entende o Tribunal de Contas que tem mais cargo comissionado do que efetivo na Procuradoria Municipal. São 8 cargos comissionados, 5 efetivos, uma situação que é consolidada no tempo, não é algo que foi feito na atual gestão. Mas a atual gestão, através da Secretaria de Comunicação, fez algumas pontuações que eu acho que é importante a gente ressaltar. Eles disseram que, primeiro, que não estão nomeados todos os comissionados, todos os cargos possíveis de nomeação. Então, tem 5 nomeados. Então, tem 5 procuradores concursados e 5 assessores jurídicos comissionados, e um deles passou por um processo seletivo informal. Processo seletivo de comissionado, aí o Tribunal de Contas não vai dar muita bola não. Mas o que é importante ressaltar, não é uma coisa sobre a atual gestão. A atual gestão diz que entendeu por modicidade, por redução de custos, não nomear todas as vagas. A questão que o Tribunal de Contas pede as explicações, essas explicações são importantes, inclusive a própria Secretaria de Comunicação disse que o Ministério Público de Santa Catarina tinha aberto uma investigação sobre o caso e arquivou, entendeu que não havia irregularidade. O Ministério Público apura crime e o Tribunal de Contas apura questões administrativas. Provavelmente o que vai vir disso, sem muita crise, vai ser uma orientação do Tribunal de Contas para que se extingam os cargos que não estão nomeados e que esse equilíbrio fique, ou que se faça concurso para que existam 8. Não deve ser nada muito difícil. O Tribunal de Contas, ele passa uma lupa nas gestões e vai encontrando problemas. E muitas vezes a área técnica pesa a mão, e aí por isso que existem os conselheiros lá na frente que vão julgar o caso. As explicações da Prefeitura foram enviadas, estou compartilhando com vocês, e vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Eu continuo acompanhando. É a função do tribunal, é a função da imprensa e é a função do município também das explicações. Olhando para a política estadual, tudo em compasso de espera, né? Na expectativa dos palanques nacionais e todo mundo olhando para Brasília, não tem como, porque o vazamento das conversas entre Jair Bolsonaro, entre o filho dele, Eduardo Bolsonaro, com o Silas Malafaia, o pastor, sempre incendiando as conversas, e o Eduardo Bolsonaro indignado porque foi chamado de imaturo pelo pai, etc. Você quer saber a minha opinião sobre isso? Primeiro, eu acho que essa conversa não tem que vazar. Não tem que vazar. Eu acho que o celular de Bolsonaro foi apreendido na busca e apreensão determinada pelo Supremo, e o Supremo, a Polícia Federal, todos tem que zelar por isso aí. A imprensa não está errada de divulgar, há interesse público. Agora, eu comparo com o que aconteceu com Lula, por exemplo, Lula e Dilma, na época do vazamento das conversas de Lula com Dilma, que acabaram até impedindo o Lula de assumir como ministro da Casa Civil. Eu lembro do áudio do Bessias, o Bessias está indo com o papel aí, que seria a nomeação dele, que depois o Supremo impediu. Eu também acho que completamente equivocado o vazamento determinado na época por Sérgio Moro. E eu continuo com a mesma posição. Se eu achei equivocado para Bolsonaro e achei equivocado para Lula, eu achei equivocado para Bolsonaro também. São conversas íntimas, não acrescentam dados novos, além do fato de que eles brigam entre eles. E uma coisa, e aí olhando politicamente, agora que a gente tem essa informação, quando alguém diz, fulano está tentando dividir a direita, agora a gente sabe quem está tentando dividir a direita. Eduardo Bolsonaro, Silas Malafaia. E o Bolsonaro até comedido nesse momento. E um certo ciúme do Eduardo Bolsonaro em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apontado como um possível presidenciável caso Bolsonaro não possa concorrer e hoje está inelegível. Não vai resolver o nosso problema, etc, etc. Bom, quem ri com isso é Lula, que melhorou sua situação tanto em popularidade, um pouco mais melhorado 3 pontos, quanto nas pesquisas, onde ele aparece em primeiro turno, e venceria qualquer adversário em segundo. Isso que é a brincadeirinha do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos parece estar causando esse tipo de coisa. E a gente vai acompanhando aqui.